Ô Renato, pega por favor pra mim meu terno aí, que eu preciso gravar uma mensagem agora. Que isso? Daqui. Ficou grande você, hein? Obrigado. Tchau. Tchau. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, amém? Quem viu esse início do vídeo sabe que a gente tem enfrentado algumas dificuldades aqui em casa e eu pedi para Renata pegar um terno meu ali, no outro quarto onde ela está, para ilustrar essa mensagem da manhã, mas eu nem vou usar esse terno, tá? Achei por bem não usar, mas eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 2, versículo 3, depois versículo 23 e depois versículo 31. Uma breve meditação nessa manhã, para que você seja abençoado pela palavra de Deus e venha refletir conosco aqui nesse tema que nós vamos trabalhar. Gênesis 37, 2 e 3 e depois versículos 23 e depois o 31. Mas antes de mais nada, antes de lermos a palavra, se você não é inscrito em nosso canal, que você faça essa inscrição agora, ative o sino de notificações, curta, compartilhe essa mensagem, escreva também algum comentário se achar interessante fazer e acompanhe as nossas mensagens no nosso canal. Vamos orar antes de lermos a palavra? Vamos orar. Senhor, te agradecemos nessa manhã pelo teu poder, pelo teu Espírito em nós, que a revelação da tua palavra agora venha para nós, Senhor, no momento oportuno da nossa vida, que possamos parar agora tudo que estamos fazendo para meditar na tua palavra, para entendermos, ó Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 37, 2 diz assim. O versículo 1 fala da vida de Jacó, e aí vai recapitular o contraste ali com Jacó, mas no versículo 2 fala: este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com os seus meio-irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Primeira observação que você guarda aí com você, esse é o versículo 2. O versículo 3 diz assim: Jacó amava José mais do que a qualquer outro de seu filho, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Vamos ler o 4. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Pula comigo agora para o versículo 23. Versículo 23 diz assim: assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. Versículo 24. O agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Agora pula comigo lá para o versículo 31. Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Versículo 32. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? Até aqui tá bom. Nós vamos meditar nesse episódio, e a história de José, se você
ainda não conhece, fazendo uma breve leitura do capítulo 37 do livro de Gênesis, você vai conhecer quem era José e a história em detalhes. Mas uma das coisas que eu pedi para que você guardasse no início é que José, no versículo 2 e 3, diz que ele contava as coisas erradas que os irmãos faziam. E para um irmão que o outro irmão conta as coisas erradas para o pai, isso é terrível. Isso causa grandes intrigas dentro das casas. Mas nós sabemos e entendemos a história de José, que o seu pai havia encomendou para ele, e todos os textos que nós encontramos na história fala da beleza dessa roupa que foi encomendada para José. Era uma linda túnica de José. E quando o seu pai, Jacó, encomenda essa túnica para José e ela entregue para ele, eu acredito que, imagina como ficou o coração daqueles irmãos que viram aquele lindo presente sendo entregue para José. Eu acredito que alguns irmãos devem ter ficado com uma inveja terrível daquele presente, porque aquilo que foi entregue para José era algo específico somente para ele. Era uma túnica que foi encomendada, provavelmente tinha as medidas de José. Provavelmente era da cor que José gostava. Provavelmente era algo extremamente da alta moda do momento. Era algo que estava na mais alta tendência de moda naquela época também, eu acredito. E foi um presente pensado, muito bem pensado pelo pai, com o objetivo de abençoar aquele filho e demonstrar o seu amor àquele filho. Depois nós vemos que cada palavra que os irmãos se referiam a José eram palavras rudes, eram palavras que em momento nenhum havia respeito dos irmãos com José. E tudo isso se agravou, além de José, no início, contar as coisas erradas que os irmãos faziam ao pai, o presente que ele recebe do pai, aquela linda túnica que provavelmente causou inveja em todos os outros irmãos. José ainda tem um sonho, e esse sonho é contado para os irmãos, e a palavra de Deus diz que depois que contaram esse sonho, ainda eles ficaram com mais raiva de José ainda. O sonho específico de José conta para os seus irmãos, conta para o seu pai, e no final do versículo 11, os irmãos de José ficaram com ciúmes dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. E logo após isso, no versículo 12, acontece um episódio onde os irmãos tramaram, então, inicialmente matar a José. Mas, por intervenção de um irmão, de Rubens, não deixou que isso acontecesse, mas simplesmente que ele fosse jogado naquela cisterna. E a intenção, diz a palavra de Deus, que era dele ir lá e resgatar José depois de tudo que havia acontecido e daquilo que eles tinham tramado em fazer. Quando Rubem propõe que eles não o matassem, logo segue ali uma caravana de comerciantes, e os irmãos, ao invés de matar a José, vendem o José como escravo. E naquele momento, a primeira coisa que veio na cabeça dos irmãos foi exatamente pegar aquele presente lá do início, que causou inveja neles, e foi pegar aquele presente. No versículo que nós lemos, o 31, diz que então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. E olha o versículo 32 que diz: enviaram a linda túnica, ainda dizendo que era um lindo presente, uma linda roupa, linda túnica. Querido irmão, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã, e você bem entendeu, no início, quando eu peguei aquele paletó ali com a Renata, vocês viram que ficou grande para ela. Porque aquele paletó, ele é do meu tamanho. Ele serve para mim. Ele foi feito com as minhas medidas, e grandes medidas.
Todas as vezes que alguns irmãos se aventuram e me dão uma camisa, tal, né, um paletó, é sempre uma aventura, porque é o mais alto número que tem. Então, aquele paletó ali que a Renata pegou para mim, ele serve em mim. Hoje eu vejo tantas pessoas nos momentos que nós estamos vivendo que estão tão insatisfeitas, tão insatisfeitas com o que têm e ficam olhando para as outras pessoas, ou então até mesmo olham para você, olham para o seu trabalho, olham para a sua família, olham para o seu casamento, olham para o seu marido, olham para a sua esposa, olham para o seu carro, olham para a sua igreja, olham para os seus filhos. Meu irmão, eu tenho algo para dizer para você nessa manhã. Você precisa olhar em primeiro lugar, olhar o que Deus te deu, aquilo que Deus deu para você, ao invés de querer aquilo que às vezes é do outro. Nós precisamos nos atentar um pouco com relação a isso, porque nós temos passado por momentos difíceis hoje, momentos em que a economia mundial tem enfrentado dificuldades e temos passado muito tempo, vemos as pessoas passando muito tempo de frente da televisão, de frente das propagandas, e isso tem causado alguns problemas que nós precisamos meditar nessa manhã. E essa palavra vem para que você medite mesmo. Muitos de nós têm sonhado com aquilo que às vezes é do outro, têm pensado naquilo que às vezes é do outro, ou até mesmo aquilo que ainda não tem e quer conquistar. Querido irmão, nós pedimos tantas coisas para o Senhor. Se nós temos acompanhado as nossas reuniões de oração, e o que mais nós temos em reunião de oração é pedidos. Pastor, mas é para isso que serve a reunião de oração. Tudo bem, irmãos, eu entendo que sim, mas nós precisamos, ao invés de pedir, e parece que esses pedidos são tantos que nós recebemos também muitas das respostas, mas nunca nós estamos satisfeitos. Sempre já parou para pensar? Enfrentamos uma luta, uma dificuldade, pedimos para o Senhor, Ele nos livra, e aí logo em seguida nós já temos outros pedidos para fazer. Parece que nós vivemos num ciclo que nós nunca estamos contentes com aquilo que nós temos, com o que somos, com a casa que temos, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o carro, com o trabalho, com qualquer outra coisa, com a casa. Parece que nunca estamos contentes, satisfeitos com o que nós temos. Em nossas orações sempre queremos mais, pedimos mais. Irmãos, é o momento de nós pararmos, refletirmos como nós temos vivido hoje. Sabe de uma coisa, irmãos? A mesma coisa aconteceu com José. Queriam a túnica de José. Os seus irmãos queriam a túnica dele. Mas sabe o que acontece? A túnica de José, ela foi feita para José. Ela não servia neles. Nós queremos às vezes aquilo que é do outro. Às vezes nós sonhamos com algo que não serve para nós. Às vezes sonhamos com algo que não serve para você. Às vezes nós almejamos algumas coisas que dentro da nossa cabeça sonhamos, idealizamos, mas aquilo não é algo que foi feito para você. E também, às vezes, estão querendo aquilo que é seu. Estão olhando para você, olhando para a sua casa, olhando para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família, para o seu ambiente familiar e dizendo, olha, eu queria ter uma família como essa. Irmão, sabe de uma coisa que eu digo para você também? Aquilo que não é seu, não serve para você. O terno que eu pedi para a Renata, mesmo que ela coloque esse terno, ficou grande para ela. E a mesma coisa seria o inverso. Se eu pegasse um paletó da Renata e tentasse colocar em mim, não ia servir. Se eu pegar eu calço 42, se eu pegar um sapato 40 e for colocar esse sapato, o que vai acontecer com o meu pé? Não vai servir, porque esse sapato não foi feito para mim. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? O povo, às vezes, olha o que eu vi, olha o absurdo que eu vi. Disseram assim, o povo dessa igreja aí do Nazareno do Castelo, vocês se acham que são os bons. O povo dessa igreja pensa que é o quê? Eu fiquei pensando, ouvindo isso, né? Sabe de uma coisa, irmão? Como eu disse para você, queriam a túnica de José. Estão querendo aquilo que é teu, mas não serve para eles. E estar junto conosco, envolvido nessa questão, buscando ao Senhor, aprendendo da palavra, envolvido no reino de Deus, é óbvio que assim, nós somos uma comunidade pequena, e por ser uma comunidade pequena nós nos conhecemos, nós estamos
passando por um momento bom, felizes, alegres com o que tem acontecido dentro da igreja. E aqueles que estão com dificuldades e não conseguem entender que fazem parte dessa grande família, desse grande corpo de Cristo, às vezes se sentem incomodados com a nossa alegria, com a nossa felicidade. Somos felizes porque temos Jesus. Nós não pensamos que somos nada, nós somos o que somos porque Jesus está em nós. Amém, irmãos? É isso, e pronto. Aqueles que querem somar conosco, cheguem, a porta está aberta. A casa é de vocês. Jesus está com os braços abertos para qualquer um. Venha servir o Senhor junto conosco. É um convite que eu faço para você, como pastor da igreja. Venha servir conosco. Tem lugar para você, tem espaço para você, tem lugar para sua família, tem atividades para todos da sua casa, crianças, para jovens, para adultos, para casais, para homens, para mulheres. Vem conosco. E se envolva conosco nas atividades da igreja. A nossa igreja não é uma igreja que exclui ninguém, pelo contrário, nós estamos à disposição para fazer discípulos, de todas as nações, abençoar famílias, sermos pessoas que abençoam famílias, que cuidam de famílias, é o que nós temos feito, esse é o nosso trabalho. Amém? Aquilo, irmão, que Deus preparou para nós, é nosso. Aquilo que Deus fez para você, é seu. Ninguém tira. E por mais que tirem isso de você, eles vão ter que te devolver, porque não serve para eles. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Não sei se você compreendeu, está entendendo aqui. Se tentar investir ou colocar aquilo que é seu, vai ficar grande, feio, ou vai ficar pequeno e vai machucar. Então vou ter que devolver, vão ter que colocar na tua mão de volta, vão ter que trazer para você de volta. E sabe de uma coisa, irmão? Deus tem restituído na sua vida hoje tudo que você perdeu. E se aquilo que você perdeu era exatamente aquilo que é seu, como aconteceu com José, a túnica era dele e cabia somente nele. E a gente sabe o desfecho da história de José, que José se tornou grande governador, e sim comandou, e sim cuidou depois dos seus pais, dos seus irmãos, e sim foi responsável então depois pelo sustento deles, pela vida deles. Nós sabemos o desfecho dessa história. Aquilo que eles não queriam aconteceu, aquilo que eles debocharam, aquilo que eles tinham ciúmes aconteceu. Se curvaram diante do governador, diante daquele que foi levantado por Deus para estar na posição que estava. Deus hoje tem restituído na tua vida, irmão, tudo aquilo que você perdeu. Aquilo que você perdeu e ainda não e foi para um outro, ele vai ter que voltar e devolver isso para você. E entenda uma outra coisa, aquilo que eu tenho olhado, que não é meu, que não cabe em mim, que não serve em mim, hoje eu vou deixar isso de lado. Porque eu tenho que olhar para aquilo que Deus já me deu, as coisas que o Senhor já deu, que já estão nas minhas mãos, que foram feitas exclusivamente para mim. Por exemplo, o seu marido ou a sua esposa. Seja grato ao Senhor por ele, seja grato ao Senhor por ela. Seja grato ao Senhor pelos seus filhos. Os seus filhos não são problemas. Os seus filhos não são maldição na sua vida, pelo contrário. Seja grato a Deus pelos filhos que o Senhor te deu. Os filhos são herança do Senhor. Hoje ele pode estar com algum problema, com alguma dificuldade na vida dele. Hoje ele pode estar longe dos caminhos do Senhor, mas eles são bênção do Senhor e o Senhor colocou eles na sua vida para que você cuide deles. Não compare os seus filhos com os filhos dos outros, porque o filho que você tem, Deus deu para você. Ele é a sua medida. Ele é do jeito que você é. Não compare o seu marido ou sua esposa com outra esposa ou com outro marido. O marido ou a esposa que Deus te deu, ele é do jeito que você idealizou e pediu para o Senhor. Então, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. O carro que Deus te deu, irmão, Deus colocou na tua mão para que você cuide desse carro. E sabe quando Deus vai te dar outro? Quando você cuidar desse carro da maneira que ele deve ser cuidado. Esse carro que você só lava ele quando chove. Está querendo um outro carro que não é o carro que Deus deu para você ainda, você vai ter problema, irmão. Então, se contente com aquilo que Deus deu para você. Pode ser que futuramente Deus te dê outro. Amém, glória a Deus. A casa que você tem também, agradeça ao Senhor. Temos passado dias que nós temos visto de muito frio. Quantas pessoas dormindo na rua. Quantas pessoas que não têm um cobertor, uma cama para deitar e dormir. E às vezes nós ficamos olhando, vislumbrando outras coisas que estão tão distantes de nós, quando Deus já nos abençoou e deu para nós, está na nossa mão. Deus também está mostrando para você que você precisa olhar mais para aquilo que Deus já te deu. Porque o que Ele já te deu tem a sua medida.
cabe direitinho em você. Não precisa fazer ajustes, não precisa mandar ajustar, não precisa mandar fazer nada. É da cor que você gosta aquilo que Deus te deu. É do jeito que você idealizou, é com o modelo que você pediu, é com o modelo que você sempre sonhou. Desfrute daquilo que é seu, irmão. Amém? Então, nós vemos que na história de José, vimos o desfecho dessa história. E que o mesmo desfecho que aconteceu na história de José também aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um último versículo aqui para nós encerrarmos essa mensagem. E eu quero que você, junto comigo, faça essa leitura lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 e 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. E a gente conhece, todo mundo que fez o curso do CRAU conhece esse versículo. Vou ler em outra tradução aqui para você. Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Aquilo que é teu, é teu. Não tenha dúvida disso. Serve para você, é só seu. Amém? Olha o que diz no versículo 11, 12 e 13. Diz assim: não digo isso por estar necessitado, porque aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Versículo 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Ou aquele versículo que conhecemos muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 13 termina dizendo isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, seja grato ao Senhor. Que hoje seja um dia de gratidão. Que hoje seja um dia que você comece a olhar para as coisas que você tem, para aquilo que o Senhor tem feito por você. Que você agradeça. E aqueles irmãos que têm enfrentado dificuldades, que perderam seus empregos, aqueles que estão passando lutas terríveis na sua vida, irmão, digo uma coisa para você: aquilo que é teu, é teu. No momento oportuno do Senhor, se você perdeu, isso vai ser restituído na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Assim eu creio. Eu creio porque o que o Senhor deu para nós, de maneira extraordinária, é algo que nós precisamos nos apropriar disso e não nos esquecemos que tudo que temos vem das mãos do Senhor. Amém? Quero orar com você, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, te agradecemos nessa manhã, te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos que temos recebido do Senhor. Como são grandiosas, como são inúmeras as bênçãos que temos recebido. Ó Pai, não nos atentamos somente para as dificuldades que nós temos na nossa vida, mas nos ajuda, Senhor, a olharmos, Senhor, para tudo que o Senhor tem, ó Pai, propiciado a nós e tem proporcionado à nossa casa, à nossa família, de nós fazermos por nós, ó Pai. Obrigado pelo sustento, obrigado pela saúde, obrigado pelo trabalho, obrigado pela casa, pela família, pelos filhos, pela igreja, obrigado pelos meus irmãos que me acompanham nesse canal do YouTube, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é poderoso e a palavra de Deus que nós lemos nessa noite diz, Senhor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, restitui aquele que necessita ser restituído, ó Pai. Em nome de Jesus, traz de volta aquilo que é dele. E é assim que nós cremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.